Feliz sábado, povo de Deus. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja presente em cada coração nessa manhã, amém? Eu confesso que não existe uma segunda oportunidade de termos uma boa primeira impressão. E a primeira impressão que eu tive dessa igreja, entrando nela pela primeira vez, foi incrível. Desde o momento ali da recepção, momento em que eu entrei ali com o meu colega, o Douglas, recebi o meu colantezinho aqui, vou levar de recordação, agradecer a irmã Ivete aí pelo carinho. Eu confesso para vocês que essa igreja é possível perceber que ela não funciona na base do vai assim mesmo. É possível perceber que existe um trabalho aqui. É possível perceber que existe aqui uma dedicação para que o nome de Deus ele seja honrado, para que o nome de Deus ele seja exaltado e para que as pessoas que entrarem aqui, elas possam se sentir acolhidas, se sentir abraçadas, se sentirem amadas. Quero agradecer também aqui ao irmão Cairo, que conduziu todo esse momento para que a gente estivesse aqui hoje. Meu nome é Emerson Lima, sou estudante de teologia do NASP, venho acompanhado do meu colega aqui, o Douglas, e a gente está fazendo um trabalho aqui na Igreja Central de Campinas. O meu estágio de evangelismo está acontecendo ali. A gente veio desde o início do ano aí a convite da associação da Paulista Central para um projeto de evangelismo de férias, e vamos continuar aí até o final desse ano, trabalhando na cidade de Campinas para fazer com que o reino de Deus cresça e para que possamos ser instrumentos nas mãos dele para cumprir a missão e para pregar o Evangelho. O tema da mensagem de hoje, se você acompanha ou pelas redes sociais, o boletim, vem e vê. Ao olharmos para Jesus, ao olharmos para a história, é possível perceber que muitos nomes dividiram a história do mundo ao meio e com isso obtiveram muitos seguidores. Abraham Lincoln dividiu a história do mundo ao meio quando liderou a libertação dos escravos no norte dos Estados Unidos. Thomas Edison dividiu a história do mundo ao meio antes e depois da lâmpada. Gutenberg dividiu a história do mundo ao meio antes e depois da imprensa, quando o acesso das pessoas era mínimo ao conhecimento. Muitos e muitos nomes que conhecemos também dividiram a história do mundo ao meio, mas nenhum nome dividiu a história tão exatamente no meio como Cristo Jesus. Cristo Jesus mudou os tempos e a história, quer acreditemos nele, quer não. Ao olharmos para uma data, para um calendário, precisamos lembrar que Cristo dividiu a história do mundo ao meio. Tudo é datado como antes e depois de Cristo. O livro que conta a sua história é o mais vendido do mundo. As histórias que contou, a vida que viveu, os homens que preparou, são os mais conhecidos do mundo. Mas, infelizmente, muitos compreendem tão mal a pessoa de Jesus. Eu me lembro que, há um tempo atrás, eu estava ali nas minhas redes sociais, eu me deparei com uma notícia que me chamou muito a atenção. Um homem, ele estava ali com a sua quadrilha assaltando um supermercado, e devido ali a uma falha de comunicação entre eles, a polícia chega até o local, aquela quadrilha foge, um daqueles homens fica dentro do supermercado, ele acaba sendo preso, e enquanto aquele homem ele era carregado até a viatura, ele começou a gritar: gente, vocês não podem me prender, eu sou Jesus. Vocês não podem tocar em mim, vocês não têm autoridade sobre mim, eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou Jesus. Aquela cena, então, ela atrai a curiosidade de toda aquela comunidade que estava ao redor daquele supermercado. A imprensa é acionada, eles chegam até ali. E aquele homem, ele continua insistindo naquela história de que ele era Jesus, que ele era Jesus, ele era Jesus. Aquele homem, então, ele é levado pelos policiais até a delegacia, e ele, enquanto era carregado até a delegacia, ele continuava com aquela história: eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou Jesus. A reportagem, então, ela consegue um contato com aquele homem. Aquela reportagem, então, ela chega até ele, ela faz algumas perguntas, e ela diz para ele: olha, você não tem medo de ser odiado pelo mundo cristão por estar dizendo que você é Jesus, um bandido, um ladrão? Ele olha e diz: olha, eu não tenho medo de ser odiado, porque eu já fui odiado há 2000 anos atrás.
Ele responde mais algumas perguntas, e a repórter então finaliza aquela entrevista dizendo para ele: mas então por que você está dizendo que você é Jesus? Você é um ladrão. Ele então olha para ela e diz: eu acho que você não lê a Bíblia, eu acho que você não estuda a Bíblia. Ela disse: mas por quê? Ele disse: porque na Bíblia está escrito que Jesus viria como um ladrão. Aquele pessoal percebeu que aquele homem ele tinha algum problema psicológico que precisava ali de um tratamento. Mas muitas pessoas normais, como eu e você, cometem erros não muito diferentes do daquele homem. Muitos olham para Jesus como um grande pensador, um grande filósofo, um grande poeta, mas ao estudarmos a Bíblia só nos restam duas alternativas: ou Jesus era Deus, ou ele foi o maior louco que já pisou nessa terra. Ninguém em sã consciência, se não fosse Deus, poderia falar as palavras que ele falou. Suas palavras não eram palavras de loucura, pelo contrário, suas palavras eram as maiores evidências de sua divindade. Pelas suas palavras, coxos eram curados, doentes eram restaurados, demônios partiam de um corpo com vida, e o fôlego partia agora para um corpo sem vida. Por suas palavras, pessoas sentiam seus corações arderem e serem transformados. Pelas palavras de Cristo, as pessoas eram completamente restauradas. Os seus próprios inimigos, ao olharem para Cristo, diziam: ninguém nunca falou como esse homem. E nesse momento nós também sentiremos o nosso coração arder e ser transformado, porque nós ouviremos das palavras do próprio Jesus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43, a Bíblia diz o seguinte: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia, e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu peço para que você mantenha a sua Bíblia aberta, nós ainda voltaremos nesse texto. A Bíblia conta que Jesus, um dia, como os demais, Jesus ele caminhava pelas cidades, ele caminhava pelos locais, levando esperança, levando a mensagem, levando o Evangelho. E a Bíblia de repente começa a narrar de um encontro de Jesus com um homem chamado Filipe. E a Bíblia diz que Jesus simplesmente caminhava, olha para Filipe e diz: Filipe, segue-me. E é interessante que a gente não precisa passar muito tempo aqui para responder se Filipe aceitou o chamado ou não, porque isso é muito claro no texto. Filipe ele aceita o convite de Cristo, ele segue a Cristo. A Bíblia diz então que enquanto caminhava Filipe, ele encontra um outro homem chamado Natanael. E ele olha para Natanael e diz: Natanael, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, é o Messias, Jesus o Nazareno, filho de José. E Natanael, ao ser pego de surpresa com aquela objeção de Filipe, com aquela resposta de Filipe, com aquele questionamento de Filipe, com aquela afirmação, ele olha para Filipe e ele consegue juntar aqui duas coisas que parecem opostas: sinceridade e preconceito. Ele olha para Filipe e diz: Filipe, por acaso de Nazaré pode sair alguma coisa boa?
Não que Nazaré fosse o pior lugar do mundo, não era. Não que Nazaré tivesse uma má reputação, não tinha. É porque Nazaré era uma cidade tão pequena, considerada tão insignificante naquele contexto, naquela época, que eles jamais acreditariam e imaginassem que algo tão grandioso quanto o Messias pudesse sair de Nazaré. E Filipe, ele me traz uma lição muito importante. Filipe, ele já tinha escutado muitos sermões de Jesus, ele já tinha visto Jesus fazer muitos milagres, ele já tinha passado muito tempo com Jesus? Não, simplesmente ele aceita o chamado, ele começa a pregar, ele começa a falar de Jesus, ele começa a levar o evangelho, e Filipe, ele me ensina que não é necessário ter todo o conhecimento para começar a falar de Cristo, que é possível sim compartilhar de Jesus, quando o nosso conhecimento ainda é incompleto e defeituoso. Filipe, ele estava pregando, e Filipe, então, ele olha para Natanael diante daquela afirmação de que se Nazaré poderia sair alguma coisa boa, e Filipe é que ele não pede para que Natanael ele acreditasse no que ele acreditou, ele não pede para que Natanael acreditasse nos argumentos que o convenceram, ele não pede para que Natanael acreditasse na experiência que ele teve, mas ele olha para Natanael e ele diz: Natanael, vem e vê, por experiência própria, com seus próprios olhos, com a sua própria experiência, para comprovar se aquilo que eu estou falando é de fato verdade ou não. E Natanael, ele se aproxima de Jesus, e no versículo 47 a Bíblia diz que Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há maldade. Enquanto Natanael se aproximava um tanto quanto desconfiado, acompanhado de seu amigo Filipe, Jesus o enxerga de longe, e Jesus começa a falar a respeito dele. E eu imagino que nesse momento Natanael começa a olhar para Filipe pensando: foi você que falou de mim, né? E aí então ele olha para Jesus no versículo 48 e diz: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Ele olha para Jesus e diz: Jesus, de onde que o Senhor me conhece? Onde que o Senhor já me viu? Jesus então olha para ele e diz: olha, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando você estava debaixo da figueira. Natanael, ele estava ali no meio da multidão, enquanto João Batista pregava, e João Batista simplesmente em determinado momento para a sua mensagem, para o seu sermão, ele olha para Cristo descendo, e ele diz diante de toda aquela multidão, de todas aquelas pessoas, que aquele era o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. E Natanael, ao olhar Jesus, ele diz: não pode ser ele. Ele é simples demais. Porque eles esperavam no Messias um libertador político, alguém que os tiraria do jugo romano, e ao olhar para Cristo, logo de cara ele percebe que aquele não era o libertador, que não seria aquele quem tiraria eles do jugo e da opressão de Roma. Então Natanael, ele sai do meio da multidão, ele vai até debaixo de uma figueira, ele pega o material que eles tinham, o Antigo Testamento, ele faz uma oração debaixo de uma figueira, dizendo que se aquele fosse o verdadeiro Messias, que Deus o mostrasse. E no momento em que Jesus diz que havia visto ele debaixo da figueira, ele não teve dúvidas que estava diante do Rei do Universo, do Criador de todas as coisas, e ele olha para Jesus no verso 49, então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O que impressionou Natanael não foi o fato de Jesus saber onde ele estava, mas foi Jesus ter lido a oração dele e o ter respondido. Versículo 50, a Bíblia diz: ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Jesus olha para Natanael e diz: Natanael, você está impressionado só porque eu sei tudo sobre você? Você está impressionado só porque eu sei aquilo que você faz, o que você deixa de fazer?
Natanael, você está impressionado só porque eu sei aquilo que você pensa e deixa de pensar? Natanael, só porque eu conheço os seus preconceitos, só porque eu conheço o teu coração, você está impressionado? Eu quero dizer para você que coisas muito maiores eu posso fazer. E no versículo 51 a Bíblia diz: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus nesse momento faz uma referência à escada de Jacó, muito provavelmente o texto em que Natanael estudava, procurando saber quem era o Messias. Jesus olha para Natanael e diz: Natanael, eu posso fazer muito mais. Natanael, eu posso ser muito mais. Natanael, eu posso ser muito maior para você, do que simplesmente alguém que sabe o que você pensa e o que você não pensa. Do que alguém que sabe aquilo que você faz, aquilo que você não faz. Eu posso ser muito mais, eu posso ser muito mais. Natanael, ele se encontra com Cristo, e por experiência própria, ele percebe que ele estava diante do Criador, que ele estava diante do Rei do Universo, que ele estava diante do Criador de todas as coisas. Experiência própria. Todos nós precisamos ter uma experiência com Jesus, porque tem coisas que não dá para explicar. Eu gosto muito de suco de laranja. Tem mais alguém que gosta de suco de laranja? Deixa eu ver a sua mão. Gosta? Imagine que eu nunca tenha tomado um suco de laranja. Imaginei, nunca tomei. E aí eu pergunto para o pessoal que gosta qual o sabor do suco de laranja. Se você disser que é ácido, eu posso dizer que suco de limão também. Se você disser que é doce, eu posso dizer para você que o suco de morango também é. Qual é o sabor do suco de laranja? Me ajuda aí. De laranja. Não dá para explicar, né? Quando é que eu vou saber qual é o sabor do suco de laranja? Quando eu provar. Quando eu experimentar. E tem muita gente por aí querendo que os outros expliquem como é ter um contato com Jesus, como que é uma experiência com Deus, mas eu queria dizer a você que tem coisas que não se explicam, tem coisas que precisam ser vividas, coisas que precisam ser experimentadas na prática. E foi isso que Filipe convida Natanael a fazer, e Natanael também foi completamente transformado por Jesus. A sua vida foi completamente mudada pelo encontro pessoal que ele teve com o Senhor, pela experiência que ele teve com Cristo. A sua vida foi transformada. Eu não sei se eu falo para alguém nessa manhã que está precisando ter um contato com Jesus. Alguém que talvez já esteja aqui nessa igreja há muito tempo e ainda não experimentou de fato um momento diante do Senhor. Um momento diante de um Deus que pode fazer tantas coisas, alguém que escuta de tantos milagres, alguém que ouve histórias de pessoas que foram curadas, que foram transformadas, que foram restauradas. Eu queria dizer a você que Cristo se encontra disponível para que você também tenha uma experiência pessoal e verdadeira com Cristo, com Ele. Ele quer transformar você, Ele quer abençoar você, mas para isso você não pode ficar vivendo apenas de experiências que Ele fez na vida de outras pessoas. Você precisa mergulhar num relacionamento com Cristo, a tal ponto de ter a vida transformada por Ele. E eu queria dizer para você que assim como Cristo queria ser muito mais para Natanael, Ele deseja ser muito mais para você também. Ele deseja ser muito maior para você também. Ele deseja ser muito mais do que alguém que você encontra no sábado pela manhã. Ele deseja ser aquele que te acompanha em todos os momentos da sua vida. Ele deseja ser aquele que transforma o teu coração. Ele deseja ser a sua primeira ocupação, a sua primeira atividade, a primeira pessoa que você busca no momento em que seus olhos se abrem. Cristo deseja ser muito mais para você. Nós temos um Deus que é poderoso, nós temos um Deus que é salvador, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura, e por muitas vezes nós vivemos oprimidos pelo pecado, vivemos oprimidos por esse mundo, porque não usamos o poder que temos à disposição, o poder que está no nome de Jesus. E eu tenho certeza que o poder que existe em Jesus é muito maior do que o problema que oprime, que machuca
e que fere você. Cristo Jesus deseja abençoar você, mas Ele precisa que você mergulhe num relacionamento com Ele. Ele deseja que você entregue a sua vida nas mãos dEle, que você fique mais perto, que você chegue mais próximo dEle, que você venha e veja o que Cristo é capaz de fazer na tua vida. Eu queria terminar nessa manhã contando uma última história para vocês. Vou pedir para o pessoal ali da mídia colocar a primeira foto. Vou contar para vocês a história da Dona Lourdes. Antes de estar aqui em Campinas, eu estava trabalhando como obreiro bíblico na Igreja Central de Arthur Nogueira. Inclusive moro lá. E a gente conheceu a história da Dona Lourdes, essa senhora que está de rosa ali ao meio. A Dona Lourdes era completamente frequente nas programações da igreja. A Dona Lourdes, ela recebia assistência social da igreja, ela fazia os estudos bíblicos com a ASA. A Dona Lourdes era praticamente uma adventista. A Dona Lourdes, ela não fazia atividades nenhuma aos sábados. Ela frequentava todas as classes da ASA, estava frequente nos cultos. Semana Santa a Dona Lourdes estava lá. Semana de oração a Dona Lourdes estava lá. Mas a Dona Lourdes, ela tinha um problema, ela tinha um vício que impedia ela de se decidir por Jesus. O tempo foi passando, a Dona Lourdes acompanhava a programação da igreja, mas não conseguia tomar uma decisão, não conseguia decidir se abrir mão de tudo aquilo que estava aprendendo ela para seguir a Cristo, para se entregar. E essa que está ao meu lado, também se chama Lourdes, ela é a diretora da Ação Solidária Adventista. Ao lado está a irmã Iva. O tempo foi passando e de repente eu recebo uma ligação da irmã Lourdes, que era a diretora da ASA. E ela me diz: olha, Emerson, a gente precisa ir lá na casa da Dona Lourdes, que ela decidiu se batizar. E eu fiquei muito feliz com aquela notícia, porque, afinal de contas, havia tido todo um trabalho, havia tido toda uma preparação para esse momento. E quando eu passei para pegar a irmã Lourdes, para a gente ir até a casa da outra irmã Lourdes, no caminho, eu recebi a notícia de que a irmã Lourdes, ela havia ido até o médico para fazer um exame ali de rotina. O médico, ele percebeu ali algumas irregularidades, ele pede uma série de exames. A Dona Lourdes, ela descobriu que ela tinha um nódulo. E quando eles foram estudar o que era de fato aquele nódulo, eles perceberam que aquele nódulo já havia se transformado em um câncer maligno. A Dona Lourdes, então, ela começa a procurar alguns tratamentos que aparentemente não faziam muito efeito. A gente chega até a casa dela ali para proceder com o batismo dela. Só que quando eu chego até a casa dela, eu percebo que a Dona Lourdes, ela já não tinha mais condições físicas de entrar em um tanque batismal, e que talvez prejudicaria e até anteciparia a piora do quadro dela. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem uma segunda forma de aceitar uma pessoa como membro, uma forma bíblica, que é por meio de uma profissão de fé, onde a pessoa, com seus próprios lábios, com as suas próprias palavras, ela reconhece que Cristo é o Salvador, ela se compromete a viver de acordo com os princípios. E a gente percebeu que essa seria a melhor opção ali para a Dona Lourdes. Nós fizemos ali o preenchimento da ficha dela. Em um segundo momento, a gente retorna até a casa dela para fazer ali a profissão de fé, acompanhado do pastor da igreja. A Dona Lourdes, então, ela confessa que Cristo era o Salvador dela, que ela estava disposta a viver os princípios, que ela estava disposta a guardar os mandamentos, que ela estava disposta a ser uma adventista. E durante todas as nossas conversas, uma certeza pairava no coração e na mente da Dona Lourdes: eu vou ser curada, Jesus vai me curar, porque eu aceitei a Ele, porque eu tomei a decisão, Jesus, Ele vai me curar. Era uma certeza contagiante. Passaram-se algum tempo, pouco tempo, meu telefone toca. Era a neta da Dona Lourdes. E tem algumas ligações que a gente nem precisa atender para
para perceber que tem algo errado. E essa foi uma das ligações. Quando eu olhei para o telefone, eu já pensei que alguma coisa havia acontecido. A neta da dona Lourdes disse: pastor, a minha avó acabou de falecer. A gente foi até o funeral da dona Lourdes, fizemos todo o procedimento, como uma pessoa cristã, como um adventista do sétimo dia, tem ali o seu funeral. Só que antes de falecer, na última visita que nós fizemos à dona Lourdes, ela gravou uma mensagem, e eu queria mostrar essa mensagem que ela gravou para você. É o vídeo que está ali, e eu quero que vocês prestem atenção em algumas coisas que a dona Lourdes fala nesse vídeo. Para aguardar a segunda vinda dele? Com certeza, muito feliz. Irmã Lourdes, a senhora está feliz por ter aceitado a Jesus e agora aguardar a segunda vinda dele? Com certeza, muito feliz. O que a senhora diria para as pessoas que ainda não tomaram essa decisão? Presta atenção agora. Não fique esperando, como eu fiquei. Eu esperei muito tempo. Hoje eu vejo, né? Porque sem Deus a gente não é nada. Nós não somos nada. E as pessoas tomem atitude, aceite, porque não há outro caminho. É o único. Amém. Seja bem-vinda, então, à família de Deus. Amém. A igreja está muito feliz em recebê-lo. E eu mais feliz ainda, em fazer parte dessa família. A dona Lourdes, ela diz uma frase que ficou marcada no meu coração até hoje, e eu acredito que vai ficar para sempre. Que vocês não fiquem esperando como eu fiquei, porque eu esperei muito tempo, e hoje eu vejo que não há outro caminho, que não há outra saída. Jesus é o único caminho. E aí eu pergunto para você, diante de uma história como essa, de alguém que teve oportunidades, de alguém que teve chances, e que no final da sua vida percebe que esperou demais, percebe que já tinha esperado muito tempo. Eu não sou Deus para julgar a intenção de ninguém, eu não sou Deus para julgar a decisão de ninguém, e eu tenho fé que no céu eu reencontrarei a dona Lourdes. Só que a história dela serve de alerta para mim e para você, que hoje temos oportunidades, que hoje temos chances, que hoje temos momentos de decidir viver ao lado de Jesus, momento de experimentar o que é estar diante do Senhor. E eu queria dizer para você que o mundo aí fora está pregando e está dizendo para a gente experimentar muita coisa. Experimenta beber tal líquido e você vai ver o que é alegria. Experimenta tal substância que você vai ver o que é ficar relax. Experimenta assistir tal programa que você vai ver o que é entretenimento. E eu queria dizer para você que tem muita gente aí fora destruindo a vida, acabando com a vida espiritual por provar, por experimentar coisas que não prestam, que por um momento satisfazem e trazem alegria, mas que em momentos seguintes trazem tristeza, desespero, porque trazem de volta qual é a sua realidade. E eu queria dizer para você que deseja experimentar uma coisa que transforma, que deseja experimentar uma coisa que vai trazer a tua paz, que deseja experimentar uma coisa que vai aproximar de você felicidade e alegria. Prova, experimenta a Cristo, porque Ele sim é capaz de trazer uma sensação que não vai embora depois de uma noite mal dormida. Cristo Jesus. Existem coisas que eu e você precisamos abrir mão, porque se a gente não abrir mão, a gente não poderá entrar no reino dos céus. Porque se você não abandonar o pecado, você vai junto com ele. Porque no momento em que Cristo retornar, todo o pecado será destruído, todo o pecado será aniquilado.
E todos aqueles que não abandonaram o pecado serão destruídos e aniquilados juntamente com Ele. E o convite que Cristo faz para mim e para você nessa manhã, na Igreja Central de Vinhedo, é para que a gente olhe para Cristo, para que a gente experimente, para que a gente tenha um relacionamento, para que a gente tenha proximidade com Ele e tenha a vida transformada. E seja restaurado e seja curado. Vem e vê. Não espere explicações que façam sentido ou teorias que sejam bonitas demais. Mas experimenta ir até Cristo, ficar mais perto dele. E eu tenho certeza que a tua vida vai mudar, porque o nome de Cristo tem poder. O apelo da Dona Lourdes, ele ecoa todos os dias ao meu coração. Por que esperar? E aí tem gente dizendo, não, mas eu tenho que resolver um problema, eu tenho que acertar um detalhe, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. Eu queria dizer para você, você já viu alguém que vai para um hospital, alguém que procura um médico quando está bem? Você procura um médico quando? Quando está doente, quando está machucado, quando está ferido. É assim que nós precisamos ir até Cristo, do jeito que nós estamos, para que Ele nos mude, para que a gente não permaneça como éramos. É ir até Cristo do jeito que você está, cheio de pecado, cheio de falhas, cheio de defeitos, porque é Cristo que vai te perdoar, é Cristo que vai te purificar, é Cristo que vai transformar a tua vida. Jesus, Ele tem poder. Então não fica subestimando o poder que Ele tem. Não fica pensando que você foi longe demais. Não fica pensando que você está muito distante dEle. Não diminua o poder que Cristo tem de transformar a tua vida a ponto de pessoas olharem para você e nem te reconhecerem. Ele tem poder. O Filipe que Natanael encontrou naquele momento não era o mesmo Filipe de tempos atrás. Era alguém que estava transbordado, era alguém que estava preenchido, era alguém que estava iluminado, era alguém que estava diferente, pelo simples fato de se encontrar com Jesus, de receber um chamado de Cristo e o aceitar. E o Natanael que saiu daquele contato com Jesus não foi o mesmo Natanael que foi convidado por Filipe, porque a presença de Cristo transforma, a presença de Cristo restaura, a presença de Cristo abençoa. Eu e você somos convidados a partir deste momento a se aproximar de Jesus e sermos usados por Ele para abençoar a vida de outras pessoas. Nós vamos ouvir uma canção nesse momento, e é uma canção bem conhecida, que fala sobre essa ideia de estar perto de Jesus. E enquanto eles cantam, se é o seu desejo dizer assim: Senhor, eu quero ficar próximo do Senhor, eu quero ficar próximo de Ti, eu quero sentir a Tua presença na minha vida. Enquanto eles cantam, eu convido você a se colocar de pé, e ao final da música nós vamos orar, pedindo para que Cristo esteja próximo a você. E se existe alguém aqui nessa manhã que precisa dizer sim para Jesus, enquanto eles cantam, que você também se coloque de pé. Nós vamos orar por você, clamando pela bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a presença dEle, sobre a sua história. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor que me una a Ti. Eis meu constante orar, mais perto quero estar.
parece que o maior anseio dessa vida não é a forma como a gente entra nele, porque entrar todo mundo entra igual, e sim a maneira como partiremos dele. Como estará a nossa vida, como estará o nosso coração, para quem estaremos preparados. Só existe um caminho para a salvação, Cristo Jesus, e Ele se encontra disponível para você nessa manhã. Ele quer te levar para o céu, e só existe uma pessoa que pode impedir o trabalho que Cristo quer fazer por você. Sabe quem é? Você mesmo. Nada é capaz de separar você do amor que existe em Cristo Jesus, mas Cristo exige de você uma decisão, de ir até Ele e por experiência própria comprovar o que Cristo é capaz de fazer. Cristo Jesus, nós te adoramos e te exaltamos pela vida, porque nós sabemos que o Senhor é quem dirige os nossos passos, o Senhor é quem realiza o querer e o efetuar em nossa história, que o Senhor anseia por transformar a nossa vida, por transformar o nosso coração, por nos curar, por nos restaurar, por nos levar para o céu. E ao olharmos para a Tua Palavra nessa manhã, nós percebemos que existe uma necessidade dentro de nós, dentro do nosso coração, por um Salvador, e de que o tempo é breve, que a vida é finita, e que somente pela Tua aceitação, e que somente pela nossa entrega a Ti é que podemos viver, e é isso que nós desejamos fazer nesta manhã, nos entregarmos a Ti com a certeza de que o Senhor nos levará para o reino dos céus através do Teu poder. Que essa igreja, neste momento, receba Teu Santo Espírito que transforma corações, que nos convence de nossas falhas e pecados, e que nos convence também de que a justiça e que o Teu juízo está próximo, e que esse mesmo Espírito permeie em nosso coração, nos levando para mais próximos de Ti, mais próximos daquele que é capaz de nos dar a vida eterna. Transforma-nos, Senhor, é o que nós Te pedimos, e essa prece vai assinada em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você.